Olá pessoal, vamos falar hoje sobre quais são os principais nutrientes que ajudam numa situação de fratura óssea. E eu falo de fratura óssea porquê? Primeiro porque é uma situação muito comum em pessoas mais idosas, que de repente caem, escorregam, caem e fraturam um osso, seja a anca, a perna, o braço, mas também acontece em situações de pessoas mais novas que tiveram um traumatismo e fraturaram, por exemplo, o osso. E a questão muitas das vezes coloca-se como é que nós conseguimos acelerar a recuperação daquele osso. Porque muitas das vezes, isto é o que eu digo às pessoas, desde o momento da fratura do osso até que se forma um calo ósseo e a consolidação do osso, é um período muito crítico em que o corpo, se não tem os nutrientes corretos e se não temos as atitudes corretas naquele período, o osso vai ser sempre muito mais frágil, não vai ser aquele osso mineralizado e muito bem calcificado. O problema qual é que é? Quando a pessoa tem uma fratura óssea, há a imobilização do membro, para melhorar a questão da formação do calo ósseo. Mas muitas das vezes as pessoas esquecem-se dos nutrientes que são necessários para ajudar nessa recuperação. E o erro que existe é que as pessoas associam muito que o nutriente do osso é o cálcio. E além do cálcio vai tudo muito mais além disso. E é exatamente isso neste vídeo que eu vos quero explicar. Quando ocorre uma fratura óssea, inicialmente, na zona de fratura, há uma formação como se fosse de um coágulo de sangue, em que aquele sangue está nesta zona especificamente a fazer o quê? A transportar fatores de crescimento para ajudar na recuperação desta zona, mas também a aportar o quê? Sangue com nutrientes e células imunitárias para que ocorra um processo desencadeado. O nosso corpo parece um relógio, está mesmo muito bem articulado e cada fase que segue, desde o início da fratura até à formação de calo ósseo, está perfeitamente, ou seja, sequenciado. E a primeira sequência que ocorre numa fratura óssea que é a inflamação, que é do nosso próprio sistema imunitário. E essa inflamação tem um propósito, que é fazer chegar sangue àquela zona e iniciar o processo de remodelação óssea. Existe uma célula do sistema imunitário que chama-se macrófago. O macrófago parecem aqueles bonequinhos que comem naqueles joguinhos, tipo Pac-Man. O objetivo dos macrófagos, qual é que é? É fazer uma espécie de estímulo de resposta inflamatória. Para quê? Para que haja chegada então de sangue e dois tipos de células ósseas possam iniciar o processo de recuperação, em que uma chama-se osteoblasto e outra osteoclasto. Na realidade, o que é que elas fazem? Uma faz com que haja mais aporte de tecido ósseo nesta zona, ou seja, é a formação de matéria-prima, e a outra faz como se fosse aquele Pac-Man que eu falei há um bocadinho, que faz com que haja uma remodelação, ou seja, um cria o osso e o outro, ao longo do tempo, vai destruindo o osso propositadamente para quê? Para que haja o balanço certo de remodelação óssea. Portanto, numa fase inicial, a inflamação é necessária. Para quê? Para que se desencadeie este processo. Se nós fizermos um anti-inflamatório fortíssimo logo no início do processo, nós podemos interromper o processo. Agora, por isso é que, por exemplo, muitas das pessoas que têm dificuldade na cicatrização ou na recuperação, como diabéticos, por exemplo, ou pessoas pré-diabéticas, vão ter muito mais dificuldade em formar este calo ósseo. E, curiosamente, o que é que normalmente dão no hospital para uma recuperação óssea? É uma alimentação em hidratos de carbono e baseada um bocadinho em açúcares, com uma coisa ou outra saudável, mas com muitos hidratos de carbono. E o problema qual é que é? É que atrás deste tipo de alimentação faz com que iniba a ação destes macrófagos que fazem este estímulo de resposta inflamatória e de remodelação óssea, e não só. E vão trazer um tipo de inflamação que esse tipo de inflamação nós não queremos. Portanto, que tipo de alimentação é que faz sentido numa situação de fratura óssea? É uma alimentação baixa em hidratos de carbono, sem açúcares e sem processados. Para quê? Para manter a inflamação estritamente ao que é necessário. Agora, quando nós pensamos na questão óssea, associamos que o osso é cálcio. E não, o osso não é só cálcio. Um terço do osso, ou seja, 33% do nosso osso, é colagênio e outras coisas que não são colagênio, como por exemplo até determinadas gorduras. Outro terço do osso é a água. Se a pessoa não estiver bem hidratada, não vai ajudar na consolidação do osso. Se a pessoa não estiver a fazer um determinado colagênio na recuperação ou não tiver colagênio suficiente do próprio corpo,
vai ter mais dificuldade. Por exemplo, uma pessoa com queda de cabelo, com unhas frágeis, estou a dar um exemplo, ou com ligamentos ou, mais fracos, enfraquecidos, ou mais tipo de tendinites, vai ter sempre muito mais dificuldade. Claro, quanto mais a pessoa é idosa, menos colagênio vai ter. E o outro terço do osso são minerais, em que, sim, 48% é cálcio, portanto o cálcio é necessário numa quantidade específica. O fósforo é quase tão necessário como o cálcio. Porquê é que as pessoas não falam do fósforo numa situação de uma osteoporose ou numa situação destas? 1,29 de magnésio, 1,2 de sílica e uma porção pequena de ferro e alguns oligoelementos que existem em pequeníssimas quantidades, mas o zinco, o cobre, o boro, o selênio, o manganês. Se pensarem, por exemplo, numa suplementação, e muitas das vezes eu digo mesmo às pessoas que é mais fácil ouvirem o vídeo para perceberem em que é que se baseia, por exemplo, o Alicalcil. Eu tive o gosto, por exemplo, de desenvolver a fórmula do Alicalcil, da MJSMed, que não deixa de ter um bocadinho estas partes, mas o aporte também do colagênio, a pessoa estar bem hidratada, baixar o nível de açúcar, principalmente se for diabético, é fundamental nesta situação. Açúcares e processados têm que baixar. O facto de nós fazermos um bocadinho de jejum intermitente não só é anti-inflamatório para a inflamação que nós não queremos, mas também vai ajudar a quê? A aumentar células estaminais a partir de um horário ou de uma janela de jejum intermitente. Células estaminais são aquelas células que não têm ação, mas que se podem diferenciar numa célula específica. Para terem uma noção, suponhamos que nós temos uma célula estaminal em que nós estamos constantemente a mexer aquela zona da fratura. Ao invés de haver osso naquela zona, a formar aquele calo ósseo, como se fosse aquele osso inicial que é mais mole, o que é que acontece? Não vai haver tanto osso naquela zona e vai haver mais tecido fibroide, ou seja, vai ganhar mais fibrina, um tecido fibroide naquela zona que não vai consolidar. Por isso é que se recomenda tanto que a pessoa tem que ter aquele membro imobilizado durante um período, porque se ele estiver parado, imobilizado durante aquele período, aí vai formar osso e não vai formar tecido fibroide. Agora, existem determinados suplementos que vocês podem acrescentar para esta situação. Fora, por exemplo, do Alicalcil, que já toca um bocadinho naquelas coisas todas e de um bom colagênio, o facto de fazerem, por exemplo, um pó de caldo de ossos, a tradução em inglês chama-se bone broth, portanto é uma das opções que vocês conseguem encontrar. A vitamina E é fundamental neste tipo de situações, o zinco, como falei, a vitamina C porquê? Porque participa no tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é o quê? Parece aquela malha, aquela teia de aranha, que faz com que forme o quê? Não só os ligamentos, mas também uma parte da estrutura óssea, para que haja uma boa formação óssea. A vitamina D3 e a K2 é fundamental. A vitamina D3 vai ajudar a puxar o cálcio no intestino, mas a vitamina K2 vai obrigar com que o cálcio fique especificamente nesta zona. Portanto, fora dessa questão, os minerais são fundamentais, principalmente aqueles minerais que existem em pequenas quantidades. Portanto, agora que já sabem isto tudo, já sabem que tipo de nutrição é que está mais específica para uma situação de fratura óssea. Vejo-vos no próximo vídeo.